investir com uma das ferramentas mais utilizadas do mercado, que reúne tecnologia e estabilidade sem pagar nada por isso? Na Genial Investimentos, a mensalidade do Profit One é zero e você tem acesso a amplos recursos de análise técnica com diversos indicadores e ferramentas que vão te auxiliar na sua tomada de decisão. Acesse genialinvestimentos.com.br e abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial. O assunto desse nosso encontro é o risco de se investir em empresas estatais, o famoso Risco Brasília, que a gente nos últimos dias viu ele bem de perto e viu os efeitos que ele pode trazer para o nosso mercado, para as nossas ações, consequentemente para o nosso bolso. Nosso convidado, nós temos dois convidados para essa conversa dessa noite. Primeiro convidado que eu vou apresentar aqui ao meu lado é o Rodolfo Richert, que é o CEO aqui da Genial. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Denise. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite. O Marcelo Mesquita é o nosso outro convidado, ele é gestor fundador da Leblon Equities, é conselheiro da Petrobras, e eu brinco aqui, viu, Marcelo, nas outras lives, quando eu citava que você ia estar com a gente aqui nesse encontro, eu sempre falava, o Marcelo foi a fada sensata da semana passada, ele falou mesmo que o pessoal queria ouvir. A gente não vai falar só de Petrobras, a gente vai falar de tudo, mas vamos começar por Petrobras. Mas, Marcelo, obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a nossa conversa, Rodolfo, depois você pega aí também, segue fazendo umas interações com o Marcelo, mas, Marcelo, é o seguinte, eu queria começar, então, pela Petro, você é conselheiro da Petro, a Petro agora no meio desse turbilhão todo. Como é que está hoje essa situação? Porque a gente vê vários desdobramentos, até ver que o currículo do general não era adequado para ele poder ocupar, mas talvez por ele ser general, podia ser... Como é que está hoje essa questão da substituição da presidência da Petrobras? Quer dizer, o governo pediu para o Conselho chamar uma assembleia, o Conselho aceitou chamar essa assembleia, mesmo porque não tem como evitar isso, a lei no Brasil dá direito ao controlador, mesmo que a empresa não convoque uma assembleia, 8 dias depois o controlador pode, à revelia da empresa, convocar uma assembleia. Isso seria extremamente confuso numa empresa como a Petrobras, que tem quase 1 milhão de acionistas, que tem ADRs, que tem proxy votes, que tem ADRs no mundo todo. Organizar uma assembleia geral é um processo extremamente complexo e difícil do ponto de vista logístico. Então, se eu votasse contra chamar uma assembleia, quer dizer, eu estava atrapalhando a empresa, atrapalhando os investidores que querem um processo transparente, calmo, sem problemas, né? E não ia conseguir evitar. Então, isso era o mais correto, na minha visão, a fazer a convocar logo a assembleia convocada pela empresa, fica na mão dela a organização da assembleia, com os fornecedores que estão acostumados a fazer isso, com todo o advogado que costuma administrar a reunião, é um processo muito complexo. Então, e o Conselho delegou ao chairman, ao Eduardo Ferreira, a capacidade de definir a data. Porque, além de tudo que está acontecendo, está no meio do processo do 20F, que também é um processo complexo, envolve a SEC, envolve milhões de documentações, certificações de auditores. O que é isso, o processo? O que é 20F? O 20F são os relatórios anuais que a empresa que tem ações listadas na Bolsa Americana, a empresa precisa mandar. É como se fossem os documentos da CVM, mas eles têm peculiaridades de certificação de auditores e coisas como essa. Então, você sair mexendo no time atual que produziu essa documentação toda é uma confusão danada para todos os investidores, para todos os acionistas. Então, tem que esperar um pouquinho para resolver essa questão do 20F, tem que convocar. Quando convoca, é pelo menos 30 dias dali que vem a Assembleia. Então, estamos aí num limbo, numa fase. E, além disso, teve uma outra peculiaridade nesse caso da Petrobras, que quando a empresa tem conselheiros eleitos pelo voto múltiplo, que foi o que aconteceu na última Assembleia, na lei brasileira, quando um membro cai,
sai, morre, pede demissão, sai por alguma razão qualquer que seja, todos os membros têm que ser reeleitos. Então, menos os que foram eleitos em voto separado, que é o caso meu, do Rodrigo Pereira e da Rosângela, que é dos funcionários, os minoritários de ON, os minoritários de PN, os funcionários foram voto em separado, esses não estão em jogo na próxima eleição. Mas todos os outros 8 estão de novo no bolo ali, vão ter que ser reeleitos. O governo tem que formalmente indicar qual é a chapa desses 8 que ele recomenda para essa Assembleia. E tem uma complicação, que um desses 8 foi eleito por voto múltiplo pelos minoritários, que foi o Juca Abdala, o Banco Clássico, que é o Leonardo Antonelli, que a gente também não sabe se o governo vai indicar ou não, ou se vai ter uma competição novamente na Assembleia para ver quem vai ser esse membro ou outros membros. Então, vai ser uma Assembleia complexa. A gente, a bola, então, está hoje no governo, que ainda não mandou essa chapa. Eu espero que mande uma chapa igual à atual, porque o time que está ganhando não se mexe, e é um grupo super qualificado, super independente, que entende o que a empresa está fazendo. E assim que eles mandarem, eu acho que aí, também com essa questão do 20F, o chairman da empresa vai convocar a Assembleia para daqui a uns 40 dias. E, Marcelo, na convocação, primeiro, obrigado por você ter vindo, a gente se conhece há bastante tempo, Marcelo é uma lenda no mercado brasileiro, foi um melhor analista que o Brasil já teve aqui na parte de research, né, de análise para clientes e tudo, depois trabalhou conosco lá no UBS Pactual e depois fundou a Leblon Gestora, eu acho que foi mais ou menos essa, fora as várias outras coisas que ele faz, mas, pô, é um prazer estar contigo aqui. E, além de tudo, o Marcelo sempre foi um dos caras mais criativos, né, que era uma da pessoa que olhava para a empresa e, de certa forma, tentava descobrir um ângulo. Eu sempre falo para as pessoas aqui da nossa equipe para sempre tentar buscar um negócio diferente, algo que as pessoas não estejam olhando, e o Marcelo sempre teve essa capacidade. Então, prazer de você estar conosco aqui. Mas, Marcelo, a gente está em todo esse processo aí de votação que você está explicando. Agora, o governo tem maioria, vamos dizer assim, das ações votantes. Então, ele, de certa forma, ele consegue formalizar a chapa dele, consegue ganhar, vamos dizer assim, ele consegue impor essa chapa que ele vai colocar para dentro para ser uma nova base de conselheiros. E, consequentemente, esses conselheiros indicados pelo governo deveriam, vamos dizer assim, ir na indicação do governo do novo e empossar o novo presidente indicado, vamos dizer assim, pelo nosso presidente da República. Você vê alguma coisa diferente disso acontecendo, ou esse é um processo meramente burocrático mesmo, e a gente já pode contar com um general como novo presidente da Petrobras? Não, eu acho que ainda tem muita água para rolar aí, né? Eu acho que não dá para eu dizer como os outros conselheiros vão votar, não dá ainda para saber nem quais serão os conselheiros e quando, se eles mudarão ou não. O que eu posso dizer é que o atual grupo de conselheiros vai respeitar a lei, eu não tenho dúvida. Então, a gente vai analisar as propostas e os desejos do governo com a lupa e com o olhar da legislação, né, que hoje protege muito a empresa no sentido de ter pessoas não só com a qualificação, com o currículo, mas, por exemplo, tem milhares de detalhes, são quase 20 páginas que a pessoa tem que afirmar coisas para poder ser um conselheiro da Petrobras hoje. Por exemplo, se tiver um parente em segundo grau que é eleito em qualquer cargo eletivo, em qualquer lugar do Brasil, o cara não pode, né? Simples assim. Então, às vezes, a própria pessoa acha que ela está apta e, quando chega lá, leva um susto. A gente já fez background check de um monte de gente para cargos nos últimos anos lá na Petrobras, que o cara tinha um cargo excelente, era uma pessoa ótima. Você via ali, não, mas, pô, meu primo trabalha não sei aonde, ferrou, não dá. É a lei. Então, pode ser que tenha alguma coisinha aí que ninguém viu, que ninguém prestou atenção ainda, que o próprio general não sabe, e isso vai ser avaliado, né? Isso é uma questão formal, né? E tem a questão que não é tão formal, que é
o papel de julgador, né? O conselheiro, ele não é só um carimbador de papel, quer dizer, não é porque a formalidade permite que ele é obrigado a fazer aquilo, senão você botava um robô lá, né? O robô avaliava o currículo da pessoa e a pessoa estava dentro ou fora, não é assim. Então vai ter um juízo de valor, sim, e não dá para antecipar, eu não estou na cabeça dos outros membros, e tem muitas coisas a serem consideradas aí, né? Agora, eu acho que do ponto de vista da governança, independente do nome, se é o general, ou se vai ser um outro nome, se vai ser algum diretor atual colocado para substituir no interino grande até que outro venha, quer dizer, tem muitos desenhos possíveis dessa escalada, dessa negociação, digamos assim, entre a empresa e o governo, possíveis, né? Mas qualquer pessoa que sente, ela hoje, ela não pode agir como um presidente da Petrobras agia há 10 anos atrás, antes da Lava Jato, antes do acordo com o Departamento de Justiça americano, antes da mudança do estatuto da empresa. Quer dizer, teve uma série de mudanças no estatuto da Petrobras, na lei das estatais, nos acordos que foram feitos, que impedem o cara. Então, por exemplo, dar subsídio para um cliente, para o governo, é uma parte relacionada que é impossível hoje. Quem fizer isso está quebrando a lei claramente, a lei interna da empresa, e isso gera um liability, um risco na física, no CPF das pessoas que compactuarem com isso, que é muito custoso. Quer dizer, você vê que tem conselheiros da Petrobras do tempo do PT e tal, pessoas idôneas, pessoas do bem, o seu Jorge Gerdau, Cláudio Haddad, o Josué Gomes da Silva, o Fábio Barbosa, pessoas que tiveram uma complicação na vida pessoal enorme por estarem ali naquele momento, lá atrás, e hoje é muito mais declarado e claro, e na lei, as coisas todas que podem e não podem do que eram lá atrás. Então, é lógico que a gente tem que ter preocupação, tem que ficar atento, tem que redobrar a atenção com isso tudo que está acontecendo, né? Porque o Roberto foi trocado, não é porque ele foi de roupa de astronauta numa reunião, nem porque isso é uma desculpa. Ele também não, ele liga muito para os caminhoneiros, tanto que a Petrobras fez um estudo enorme e mandou para o governo com sugestões de como ajudar os caminhoneiros especificamente. Então, essa desculpa de que não liga para caminhoneiro ou não liga ou liga demais para Covid e tal, foram cortina de fumaça para interferências que foram tentadas durante 2 anos e a empresa se defendeu delas, né? Então, eu acho que isso mostra que a governança vem funcionando, mas para continuar a funcionar, temos que continuar vigilantes como ela foi até hoje, o que é difícil. E, Marcelo, você vê vocês como representantes dos minoritários e tudo, também colocando uma chapa, vamos dizer assim, uma nova chapa para ser votada, colocando uma base de conselheiros novos? Eu acho que isso deveria ser feito, porque como vai ser o voto múltiplo, o mercado, quando ele se organiza e ele se prepara para uma assembleia, no voto múltiplo ele tem a chance de talvez eleger até mais do que só mais um, como ele conseguiu na última assembleia, porque, né, é um processo de enchendo os copos, né? Você tem ali os 8 copos, os 8 membros, e o governo, cada voto que você usa para eleger, você não pode mais usar nos outros copos. Então, o governo, quando vai chegando ali no 5º, 6º, pode ser que se o mercado se junte, o mercado tenha até mais voto do que o governo naquele 5º, ou 6º, ou 7º, ou 8º membro. Então, esse engajamento dos investidores institucionais e o preparo, a organização para essa assembleia, eu acho que vai ser muito relevante e muito importante. Você vê que na anterior, que não teve muito engajamento, muito preparo, um investidor que tinha 1%, ele conseguiu botar 2 membros. Né? E a gente conseguiu ter pela primeira vez 3 membros dos minoritários e não 2, como a lei permite. Né? E tem gente aí com mais do que 1.
né? Tem muitos fundos aí que tem mais do que 1%. Né? Se juntar esse pessoal aí, você tem muito voto. Só que é complicado, porque o cara tem que ter um procurador na Assembleia, no estrangeiro, tem que determinar um procurador, os locais ficam com medo de retaliações. Então, é um processo bem complexo, né? Mas eu acho que vai ser uma aula muito boa de governança, de engajamento para o mercado, até para outras empresas também, porque eu acho que a gente não está acostumado aqui no Brasil, primeiro, a ter muitas corporations, né? Que agora está começando a ter. Você tem aí na BR Foods, você tem aí a própria BR Distribuidora, você tem várias empresas aí hoje que são de controle difuso e que o engajamento nas assembleias para eleger os conselheiros e tudo tem sido baixo, porque as coisas estão indo bem. Mas a gente tem que ter essa cultura do mercado se organizar um pouco. Acho que a AMEC está trabalhando nesse sentido, começando a tentar ajudar a ter esses fóruns para organizar os investidores, e tem também, por exemplo, o Stewardship Code da AMEC, que várias assets já estão entrando e aderindo, né? Tem também o PRI, que é Principle for Responsible Investment, que é outro tipo de grupo onde os gestores estão também se juntando para facilitar esses engajamentos nas empresas, e aí, com isso, a gente passa a ter um capitalismo mais consciente, mais engajado, essa questão do fiduciary duty fica mais bem feita, e aí, com isso, com o tempo, você vai criando essa cultura de não ter o controlador em qualquer empresa, que, de repente, porque não vai com a cara do cara, troca. Não pode. O time que está ganhando não se mexe, né? A menos que tenha uma razão muito boa, né? Ou que ponha no lugar alguém que claramente é muito melhor ou tem mais qualificações. Então, e o preço das ações no mercado tem indicado que não foi bem isso que aconteceu, né? Com certeza. Agora, Marcelo, se o governo se organizar, quer dizer, ele vai conseguir fazer a troca, né? Ele vai eleger a maioria do conselho e o conselho vai aprovar, assim, admitindo que as pessoas que estão sendo colocadas na chapa sejam pessoas favoráveis a essa troca, né? Então, isso funciona para todas as empresas estatais. Então, por mais que os acionistas se mobilizem, e de vez em quando é até meio... como é que eu posso dizer, é um negócio frustrante, né, porque você se mobiliza, você está tentando fazer o melhor para a empresa e tudo, e aí quando você vai ver por uma imposição do governo, por razões que sejam, ele é o controlador, de certa forma, a lei permite que ele faça, vamos dizer assim, ou que ele coloque pelo menos a maioria do conselho lá, ou tente eleger uma chapa que lhe é favorável, e faça essas trocas. Isso é bastante frustrante, até para chamar os outros para participar, e o que eu acho que acontece é que você acaba... Os acionistas são bastante também, nesses casos, até bastante objetivos, né? Eles entram quando o negócio está meio barato, quando o negócio fica um pouquinho menos barato, as pessoas também já falam, pô, não vale a pena ter esse ativo aqui. E aí é um jogo de perde-perde, eu acho que para todo mundo, né? É muito difícil. Eu estava olhando aqui, nosso departamento de pesquisa aqui deu uns dados aqui, quando você olha, por exemplo, uma Petrobras, ela negocia sobre algumas métricas com 50% de desconto do que as principais empresas do mundo negociam, né, do segmento. Obviamente, cada um usa um parâmetro. Mas você vê, por exemplo, isso no Brasil muda de governo para cá ou para lá, quer dizer, vale a pena você ter uma empresa, investir numa empresa estatal realmente pensando no longo prazo e monitorar e acreditar que os mercados e que a governança e que isso vai realmente blindar essa empresa de interferências de A, B, C ou D? É difícil, né, Rodolfo? Quer dizer, eu acho que é para quem tem estômago e para quem tem uma visão de muito longo prazo. Eu sou um otimista de que no longo prazo não tem como o Brasil se desenvolver sem privatizar as estatais todas. Então, isso vai acontecer algum dia, em algum momento. É lógico que quanto mais demorar esse dia, pior vai ser o retorno dos investidores nesse período, né? O tempo muito longo, né?
eu sou otimista de que cedo ou tarde as pessoas vão ver os benefícios. Eu acho que precisa ser feita campanha. Quem da população quer que volte até a Telebrás? Quem está a fim de devolver o celular que tem, que custa quase grátis, para ter uma linha fixa que custava $10 mil, né? A Embraer hoje é a empresa que produz o avião de 2 turbinas com maior venda do mundo, né? É uma das 4 maiores empresas aéreas do mundo de produzir avião e cuida da defesa do país. O governo tem uma Golden Share, não teve nenhum problema. A Vale do Rio Doce, disseram que era um patrimônio, né, do Brasil, está lá, virou uma das maiores empresas do mundo, não teve nenhum problema, a sede continua no Brasil, comprou um monte de ativo no exterior. Então, esse medo, dizer, petróleo é nosso, o petróleo não é nosso, o petróleo, infelizmente, é dos políticos de plantão. Para o petróleo ser nosso, da população, tem que privatizar a empresa, para todo mundo ter uma ação da empresa e ter dividendos da empresa, ter os lucros da empresa. Então, eu acho que quem pensa muito no longo prazo, comprar estatais no Brasil, a pessoa terá volatilidade no médio, no curto, no médio, possivelmente no longo prazo, mas um dia isso vai ser privatizado. E você vê, por exemplo, as pessoas na Rússia, por exemplo, que compraram ações das estatais russas, quando teve a privatização na Rússia, ganharam muito dinheiro, viraram esses oligarcas aí. Inclusive, a raiva do Putin é essa, que algumas pessoas espertas que compraram as ações muito baratas ficaram bilionários. No leste europeu também aconteceu isso. No Brasil, elas não são tão baratas assim também como eram lá nesses lugares. Mas, sem dúvida, você está comprando aí Banco do Brasil a 5 vezes o lucro, quando você tem outras instituições financeiras aí negociando a 60 vezes o lucro, é de chorar, é muito triste, né? Porque é uma instituição líder no país e tem um canal de distribuição enorme, quer dizer, poderia fazer um monte de coisa, né, se fosse mais livre, né? Porque o que as pessoas não entendem esse custo de capital, quando a ação é barata, isso significa que custa mais caro para a empresa o dinheiro dela. Então, para tirar o dinheiro para tirar o pré-sal do chão para o país, é muito mais caro com a ação a 5 vezes o lucro do que se ela tivesse a 15 vezes o lucro. E a população não vê muito isso, né? Não vejo muito esse debate acontecendo na TV, nas mídias. Quer dizer, que a ação barata dificulta a vida dos gestores da empresa para eles poderem achar dinheiro fácil para poder fazer as coisas que eles querem fazer. Então, esse é o grande problema, né? Agora, o risco de estatais brasileiras é alto? Por isso que o retorno também é alto, né? Não é um perfil de investimento para qualquer um, né? Se você precisa do dinheiro daqui a 2 anos para fazer alguma coisa, para se aposentar, é arriscado, porque será que vão privatizar uma Petrobras daqui a 2 anos? É difícil, provavelmente não, né? Mas pode ser que tenha uma próxima eleição, esse debate mude de figura. Já privatizou Telebrás, já privatizou Siderurgia, já privatizou Vale, já privatizou Embraer, já privatizou um monte de empresa elétrica, né? Então a fila está diminuindo. A fila diminui muito lentamente para o que a gente gostaria para o desenvolvimento do país, mas a fila mal ou bem está andando. De vez em quando vem um aí, vende uma coisa, privatiza uma ou outra ali, sei lá, né? Quando a gente tiver velhinho ali, quase morrendo, talvez a gente veja tudo privatizado, nossos filhos e netos vão ver esse país rico, mas eu acho que a nossa geração realmente está difícil de ver essas coisas privatizadas e acaba a empresa estatal, ela acaba capturada por isso, pelos políticos, capturada por grupos de interesse, né? Capturada por interesses específicos e não o que é o melhor para a nação como um todo, infelizmente. E os próprios funcionários da empresa hoje, eles querem que privatize, porque eles já perceberam que eles vão ter uma empresa maior, mais lucrativa, mais ágil, mesmo tendo o risco de perder o emprego,
mas tem os que são bons, os que trabalham muito e que carregam a empresa no ombro, esses entendem que o melhor caminho é privatizar, porque eles não vão perder o emprego, pelo contrário, eles vão até ganhar mais, porque hoje você tem uma série de regras que não permitem que as pessoas ganhem mais do que o presidente tem limites ali, as pessoas nas estatais, elas são bem pagas para o padrão brasileiro, mas elas não são bem pagas para o padrão das concorrentes. Né? Se você olhar quanto ganha o presidente da Petrobras, o presidente da Shell, da BP, da Exxon, é uma brincadeira a diferença de salário. Né? Então, para algum tipo de trabalhador, tem distorções ao longo da curva de salários da empresa. Alguns níveis as pessoas estão ganhando mais do que o mercado elas ganhariam, mas tem vários lugares na curva onde as pessoas ganham muito menos. Então, não é óbvio isso que vai privatizar e as pessoas vão ganhar menos, vão ser demitidas. Pelo contrário, por exemplo, a Vale, depois que privatizou, comprou empresa no Canadá, comprou empresa na África, teve uma mega oportunidade de emprego para um monte de gente, a Embraer também. Então, a gente tem que bater nessa tecla, eu acho. Você queria falar, Denise? Pois é, eu já queria introduzir aqui as perguntas da audiência. Vou fazer uma perguntinha da audiência e devolvo para você, tá, Rodolfo? Só para a gente já ir mesclando aqui. O Amaury Vieira pergunta o seguinte, o Mesquita, ele diz o seguinte: Eletrobras, previsão 15 meses de tramitação, 570 emendas, oposição contestando no STF, Helena Landau apontando 7 erros, isso no Brasil Journal. Helena Landau, para quem não sabe, é uma economista que é bem defensora de privatizações, que liderou várias privatizações aí no passado. Não seria melhor deixar essa privatização para 2023, Mesquita? Eu acho que a gente não pode deixar as coisas difíceis para depois. A gente tem que atacar as coisas difíceis já, porque são essas que vão ter um grande impacto para o país. Né? Como foi a Vale do Rio Doce, que foi estruturante, como foi a Embraer, como foi a Telebrás. Você imagina hoje o Brasil se não tivesse privatizado a Telebrás? Imagina, quer dizer, hoje você tem mais telefone do que habitante no Brasil. Até as pessoas mais humildes no Brasil conseguem ter um telefone pré-pago. Isso só é possível porque a gente privatizou a Telebrás. E o próprio, por exemplo, a questão do setor elétrico, da Eletrobras e da Petrobras, tem uma questão muito séria também que ninguém está falando, que é essa questão da transição energética. Do ponto de vista de longo prazo dessas empresas, precisa ficar muito claro quem vai ser o investidor estruturante dessa transformação que vai ter no mundo. Daqui a 10, 20 anos, todo mundo vai ter carro elétrico. Essa discussão de diesel, de gasolina e tal, é uma discussão jurássica. E a empresa precisa ter agilidade para fazer isso. Como estatal, ela não tem agilidade para fazer isso. Como empresa privada, ela terá. E quem vai fazer isso? Quem vai investir em eólicas, em solar, é a Eletrobras ou é a Petrobras? Quer dizer, no passado, a Petrobras fez um pouquinho desse investimento. Teve um retorno péssimo. Por quê? Porque ela não é especialista nisso. Porque a Petrobras, ela tem lá um monte de geólogo, é gente que estudou a vida inteira o que tem ali na pedra, como é que o hidrocarboneto flui na pedra. Cada plataforma dessa, a Petrobras hoje opera 50 plataformas de petróleo. É a maior do mundo. A segunda depois se não me engano, é a Chevron, que tem 15, ou a Total, que tem 15. Mas para você ver a diferença, quer dizer, a segunda maior do mundo tem 15, a gente tem 50. Então a Petrobras é uma grande especialista em gestão de navios no mar. Ninguém no mundo hoje tem esse know-how que a Petrobras tem, águas profundas. Aí chega lá e diz, agora investe aí em painel solar. Não tem esse conhecimento ali dentro, não vai conseguir fazer isso com retorno. Tem que ter especialização. Né? E a Eletrobras talvez pudesse fazer isso, porque é setor elétrico. Aí tem a questão do grid. Você já pensou todo mundo plugando seu carro à noite para carregar, em vez de botar a gasolina no posto de gasolina, plugando à noite o carro para carregar? O grid, como é que tem que mudar o grid? As empresas de distribuição de energia elétrica vão ter que se investir muito, vão ter que se transformar.
para essa adaptação para a demanda dos consumidores. E a gente aqui fica discutindo o nome do cara, do não sei o quê, da estatal. Pô, tem que liberar para o mercado resolver esse problema. Quando você descentraliza a solução, as empresas buscam a solução para o consumidor. Quando você depende de uma mentalidade, de uma mente estatal central que vai resolver os problemas, ninguém consegue resolver o problema. Na União Soviética, o cara ficava 10 anos na fila para ter um carro. Ficava não sei quantos anos na fila para ter uma geladeira. Por quê? Então, essa discussão é a mesma coisa, o sistema de preços, está todo mundo agora reclamando, é o preço da gasolina, é o preço disso, é o preço daquilo. O preço, ele sinaliza que tá faltando aquele produto. E aí as pessoas produzem aquele produto para o preço cair e ter aquele produto. Se a gente congelar preço de gasolina no Brasil, sabe o que vai acontecer? Vai ter apagão de gasolina. Vai faltar gasolina no Brasil, vai faltar diesel, porque ninguém vai importar. Porque se você compra por 100 e aqui vai vender por 80, você vai ter prejuízo. Quem vai fazer isso? Ninguém. Quem que pode ter esse prejuízo? O governo. Pô, será que vale a pena um país pobre ter prejuízo trazendo gasolina para dar para rico? Porque quem usa diesel tem caminhoneiro, tem tudo, mas também tem gente que tem lancha em Angra, tem gente que tem Land Rover, que também usa diesel. Então, é um subsídio absurdo do ponto de vista de alocação, você dá subsídio, ainda mais num produto que é ruim para o meio ambiente. Né? O combustível fóssil é ruim para o meio ambiente. Então, quando ele custa mais, você está incentivando a desenvolver o eólico, você está incentivando a desenvolver o elétrico, o solar, essas energias alternativas. Se o país for no caminho, não, vamos dar subsídio para todo mundo continuar aí viciado no combustível fóssil, a gente ainda vai atrasar essa revolução do meio ambiente, ainda vamos ficar para trás no mundo em relação a isso, coisa que hoje a gente está na frente, porque a matriz energética brasileira é a mais saudável, mais limpa do mundo, né? Outro setor que não falam também, o setor todo da agricultura, do etanol, do biocombustível. Se você controla o preço de gasolina e diesel, você vai quebrar de novo todos os usineiros. O usineiro contrata gente muito humilde no Brasil todo. São pessoas que trabalham na cana, na lavoura. Né? Hoje é muito mecanizado, mas emprega milhares de pessoas no interior do país, né? Em regiões pobres do país. O biodiesel, a cana-de-açúcar, o etanol, é um setor enorme e vai quebrar todo mundo de novo. E aí quem vai pagar a conta? A viúva, porque depois essa turma não paga o banco é estatal, aí a conta vai para o setor público, quem vai pagar são todos os brasileiros pobres que vão de novo pagar uma outra crise num setor que está bem agora. Esse setor está fazendo IPOs, tem um monte de empresa nova aí lançando ações aí, se capitalizando para crescer, para expandir a área plantada. Então é uma desorganização na sociedade que vem dessa discussão de discutir preço, porque todos os preços são importantes. O preço da batata também é importante, do arroz, entendeu? Isso é discussão de país comunista, discutir o preço das coisas. Então chega lá o Fidel Castro, não, o preço aqui do arroz é tabelado. Aí falta arroz, ninguém tem arroz. Porque ninguém vai produzir arroz tabelado, ninguém vai produzir batata, ninguém vai fazer escola barata, ninguém vai fazer nada. Então desorganiza o sistema econômico do país. Então essa discussão sobre a Petrobras, ela é uma pena porque ela transcende a questão da Petrobras. Ela está trazendo à tona uma visão de mundo do Brasil, uma visão de mundo do presidente da República e questionando a capacidade do Paulo Guedes, que até hoje foi sempre o fiador dessa confiança das pessoas no sistema de mercado, que a gente ia num sistema diferente do que foi tentado nos governos anteriores, que levaram à pior crise econômica em 2014, 15, 16, né, que acabou com o impeachment da Dilma. Então, na hora que a gente tem um Covid, uma pandemia, o país está num desemprego enorme, aí você ainda vem trazer essa discussão antiga, para o país é muito ruim,
por isso que o câmbio tá subindo, né? E aí, quando o câmbio sobe, piora essa discussão toda, porque tudo fica mais caro no Brasil quando o câmbio sobe, né? Por isso que essas reformas estruturais são tão relevantes, porque elas vão derrubar o câmbio. Derruba o câmbio, diminui essa pressão. A gasolina e o diesel vai ficar mais barato, a comida vai ficar mais barata, aí a pressão política diminui, e aí consegue privatizar, consegue fazer as coisas normais que estão aí na agenda para serem feitas, né? Por isso Marcelo, você está perfeito, desculpa eu te interromper, esse negócio realmente é uma discussão muito antiga que a gente tem aqui no Brasil, o Brasil realmente parece que não anda para frente, né? A gente, conseguiu eleger, vamos dizer assim, um novo governo, muito com essa agenda liberal. A primeira declaração é já que não vou privatizar nada que seja relevante, então, quer dizer, a gente fica falando aí de privatizar, o Salim estava lá tocando, ele ia privatizar nada, ele ia fechar algumas empresas, que era o que dava para ele fazer. Enquanto que e aí são vistas como joias de coroa, e eu acho que aquilo que você colocou é perfeito. Se você perguntar para os empregados da Petrobras, do Banco do Brasil, até da Caixa e tudo, se eles acham que a empresa devia ser privada ou não, muito provavelmente eu acho que hoje em dia você teria os empregados querendo que a empresa fosse privada, que tivesse plano de carreira, que tivesse oportunidade, que pudesse competir, até mesmo esses segmentos, eles vão ficando atrasados, a gente está num mundo novo, né, como você falou, você fala na questão da parte do combustível fóssil e das comparações com energia solar e energias novas e novas formas de locomoção, né, ou de utilização de combustíveis elétricos para locomoção em vez do combustível fóssil. A mesma coisa vale para os bancos, que você tem um contingente enorme de gente muito boa lá dentro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, querendo construir coisas novas, e a gente fica com essa discussão antiga, retrógrada, de ficar com essas empresas pertencendo, como você falou, não à sociedade, mas sim aos políticos. Então, é um negócio que a gente devia tentar promover como uma sociedade livre, tudo, ajudar também o Paulo nessa questão. Eu tenho certeza que ele concorda com tudo isso que você está falando aqui, e que gostaria que essas coisas fossem feitas, mas realmente a gente vive num país muito difícil de fazer as coisas andarem, a gente só vai ficando para trás a cada momento, né? Quer dizer, o Brasil, do país do futuro, passou a ser o país do passado, do atraso, né? E a gente não, também se ficar só a gente olhando o setor privado e reclamando disso, também não adianta nada. Eu acho que a gente tem que tentar agir e tentar promover esse tipo de debate num nível mais elevado, né, para justamente levar isso daí para que a população realmente entenda. Para cada barril de petróleo que você produz, a quantidade de imposto que você paga é um absurdo. Então, tanto faz se produz pela Petrobras ou se produz pela ESSO, a riqueza está nessa obtenção desse imposto. Eu acho que chega a 60% para cada barril, alguma coisa assim, que você, do preço, é imposto. Então, a gente queria mais que tirar logo esse petróleo todo da terra, aproveitar esse preço bom aí, vender esse negócio o mais rápido possível para a gente poder botar a Petrobras para investir nas novas tendências de mercado, né? Então, acho que a gente percebe aí que, vamos dizer assim, essa tua frustração, esse teu descontentamento é um negócio que realmente o mercado em todo passa por isso, né? Nada acontece, a gente fica esperando esse negócio que você falou da Eletrobras. Você acha que tem alguma chance da gente ter a privatização da Eletrobras ainda nesse primeiro mandato do governo Bolsonaro? Eu acho que sim, porque é uma questão de sobrevivência. Eu acho que devem ter assessores lá em Brasília explicando para o presidente que essas coisas corretas, elas têm um custo, às vezes, na hora, quando elas são feitas, mas o benefício que elas geram no médio e longo prazo, ele pode se beneficiar disso. Não adianta você querer a reeleição a todo custo, como a Dilma, e depois ser empichado rapidamente depois, porque o país está pegando fogo. Então, não adianta ter essa ilusão de que vou só fazer coisas para a plateia e não vou fazer as coisas que realmente melhoram o fundamento, porque senão uma hora a casa cai. E se a casa cai enquanto ele está lá, é ruim para ele. Então, eu acho que tem essa lógica que tem que ser explicada, alguém deve estar explicando isso lá, deve estar discutindo isso, né? Agora, uma coisa também que eu fico triste, às vezes, que eu escuto, tem gente que, não, mas tem estatal que pode ser bem tocada se botar gente boa para tocar. Não é uma questão de A, B ou C, porque por mais que você ponha o Bill Gates,
o cara mais genial do mundo em gestão, as leis, a legislação do setor público, ela amarra tanto a empresa que você não consegue ter agilidade. Então, não é uma questão só de quem está lá tocando a empresa estatal ela tem uma desvantagem na partida contra o setor privado. Então, por isso que a forma de reduzir o custo de capital e dar mais agilidade para os funcionários é privatizar, né? Enfim, a quantidade de controle, normas e de coisas, processo de licitação, para você comprar qualquer coisa numa empresa estatal é totalmente diferente de você comprar numa empresa privada. Só por aí você já perdeu aí 6 meses de agilidade em qualquer coisa. Então, não é porque o mercado acha que setor público é ruim, não é isso, não é nada, não é nenhum preconceito contra as pessoas que estão lá. Pelo contrário, as pessoas são extremamente capazes, extremamente com grandes possibilidades, mas elas estão com a mão amarrada pela lei e elas não podem fazer como um cara do setor privado faz. Então, é por isso que tem que privatizar para dar agilidade, né? Agora, voltando para a Petrobras, Marcelo, o que a gente vê é o seguinte, essa discussão do frete, sinceramente, toda vez que eu ouço, eu fico pensando, pô, mas será que a gente está correto, né? O problema é o preço vamos dizer assim, do combustível para o caminhoneiro, né? Mas o problema não é esse. Se o frete aumentar, o cara vai ter a mesma renda, concorda? Então, quer dizer, é só uma questão de aumentar o frete. Então, tem que ter, também não tem que ter um tabelamento de frete, tem que ter um frete de mercado para isso daí. Mas o frete deveria se ajustar a esse aumento do custo do transporte do caminhoneiro. Então, eu não acho que tem que mexer no preço da Petrobras. Se você tem que discutir alguma coisa, discutir o problema em si, né? Discutir ali o frete. Agora, o que você está vendo assim como, por exemplo, lá dentro do Conselho, quer dizer, essa mudança aí, ou a possível mudança que a gente vai ter, né, ou a provável mudança que a gente vai ter, aonde você acha que é mais problemático? Quer dizer, a Petrobras estava numa agenda de vender participações, estava desinvestindo dos campos maduros, campos terrestres e tudo, focando ali na questão do pré-sal, onde ela é muito competitiva e tem técnicos maravilhosos nisso daí, é classe mundial. Ou você tem preocupação nessa política de preço? Onde é que você vê o maior risco para a Petrobras numa mudança eventual de comando? É difícil de falar, Rodolfo, porque na questão do preço ela é mais visível, ela é mais urgente, ela é mais, dá mais headlines e tem um impacto político maior. Mas a lei diz que não pode dar subsídio, não vai poder dar e acabou, não tem conversa, né? O que você pode ter são formas de... O Pedro Parente queria dar o reajuste diário, o Roberto queria que a média durante um ano ficasse... primeiro era durante 3 meses, quando teve a Covid foi para 1 ano, mas que durante um certo período a média, às vezes você vai ficar acima, às vezes vai ficar abaixo, mas na média tem que ficar na paridade. Você pode desenhar várias fórmulas, vários desenhos que você atinge isso, mas vai ter que atingir. Na questão do plano estratégico, não está escrito no estatuto que esse é o plano estratégico. Ele foi votado por um grupo. Se esse grupo se mantém, eu acho muito provável que esse plano se mantenha, porque você está trocando um de 11, né? A diretoria também, vamos assumir que se mantém, ou que vai mudar pouco. O representante dos funcionários vota sempre contra esse plano estratégico, mas vamos dizer que fossem 2, são 2 em 11 que vão ser contra, vai continuar mantendo esse plano estratégico, que tem toda a lógica e tem dado bons resultados, tem criado uma indústria com vários players no Brasil, né? Nos Estados Unidos tem empresa, é um país rico, ao contrário de nós, que somos pobres, tem empresa grande, empresa pequena, empresa média, empresa focada em terra, focada em oceano, focada em todo tipo de coisa, campo que tem CO2, campo que não tem CO2, tem de tudo, porque você vai criando especialistas. Aqui no Brasil ainda não entenderam isso. Quando a Petrobras ela vende um ativo, ela não está acabando com aquilo, pelo contrário, ela está fazendo com que aquilo
passe a florescer. Aquilo era uma flor ali que a Petrobras não tinha capacidade de regar, e quando ela vende, o setor privado, ao comprar, passa a regar aquela planta. Então, os prefeitos, por exemplo, os governadores que eram contra a venda desses ativos maduros da Petrobras, quando eles começaram a perceber que o cara que compra investe mais do que a Petrobras investia, vai gerar mais emprego, vai gerar mais imposto, eles estão ficando a favor. E é por isso que isso está andando. Porque a lógica, ninguém quer fazer isso para ferrar a vida de ninguém. Ninguém quer privatizar para ter desemprego. Ninguém é maluco. E aí, quando as pessoas começam a entender essa lógica, que o investimento aumenta, o emprego aumenta, o imposto aumenta, todo mundo está virando a favor dessa venda dos ativos da Petrobras. A mesma coisa as refinarias, elas geram muito barulho, porque os sindicatos são muito fortes ali, mas toda refinaria que a Petrobras privatizar, quem vai comprar para investir, ninguém vai comprar para fechar. O cara vai pegar aquilo, vai revitalizar. Então, para os funcionários que trabalham ali, eles vão trabalhar num ambiente mais limpo, mais tecnológico, com as máquinas mais novas, modernas. Vai ser melhor a vida deles, entendeu? E o governador vai ter mais imposto. Então, é assim que a gente vai evoluindo. E é por isso, e eu acho que é isso que está acontecendo. Então, eu também não acho que vai ter uma mudança do plano estratégico. É um consenso muito grande. Ele é construído. O plano estratégico da Petrobras não é o presidente que chega e diz e a empresa faz. Ele é construído de baixo para cima, nas áreas de negócio da empresa, que mandam as diferentes oportunidades de negócio aonde a empresa pode investir. E aí, no topo da empresa, o que é feito é uma priorização para focar dentro daquela capacidade de investimento que ela tem, dado o nível de alavancagem de dívida que ela pode ter, os projetos mais rentáveis. E aí os que não são ficam para trás. E aí esses que ficam para trás, a empresa diz, então vamos vender isso, porque também ficar para trás e não botar dinheiro nisso, isso vai perder valor, isso vai virar pó. Então vamos vender para que alguém que vai ter foco nisso vai seguir adiante. Então, o plano estratégico está muito bem desenhado. O pré-sal pode e vai consumir muito investimento da Petrobras nos próximos anos. Não dá para tirar o olho do pré-sal. A empresa comprou nesse mega leilão praticamente uma Carajás brasileira. A Petrobras hoje é dona de um ativo de classe mundial, o melhor ativo do mundo, talvez, de petróleo, tirando ali os campos da Arábia Saudita, da Rússia, que é um outro tipo de coisa, mas que são numa área que tem conflito, que tem ditadura, que tem problemas. Aqui não tem isso. Então, é um petróleo valioso, que os clientes querem estar com as suas refinarias e os seus downstream adaptado a esse tipo de petróleo que ele sabe que no longo prazo não vai dar problema de suprimento. Então, a Petrobras tem que focar nisso, entregar o resto. Isso é consenso dentro da empresa. Não é a chegada de A, B ou C que vai mexer nisso. Entendeu? Então, se você mantiver, de certa forma, a política de preços, você mantiver esse planejamento estratégico de venda de ativos maduros e tudo, ou que não fazem parte do core da empresa hoje em dia, de certa forma, vamos dizer assim, você não mudou a empresa, né? Você só adicionou, vamos dizer assim, um risco não precificado ou percebido pelo mercado naquele momento, que é uma ingerência maior do controlador. Mas, de certa forma, se o controlador colocar a pessoa boa lá também, a gente deveria ter possivelmente até uma recuperação aí dos preços da companhia, se a companhia continuar performando como está performando agora. Teve um resultado fantástico, né? Parente, se você olhar o Pedro Parente, foi a mesma coisa. Quando o Pedro Parente saiu, caiu, foi esse mesmo medo da política de preço, foi esse mesmo medo, será que tudo que está à direção da empresa vai continuar? Não vai. Aí veio o Ivan Monteiro, segurou as pontas, foi ali e manteve. Aí depois também entrou o Roberto, mesma dúvida no início. Aí ele deixou claro que ia seguir esse padrão. Aí a coisa volta. Então, agora, é uma pena que gera uma volatilidade grande. Então, para o investidor pequeno, para o investidor
É muito ruim essa volatilidade, porque a pessoa, né, um dia é a história da média, né? Você pergunta a média, é o cara que está com a cabeça na geladeira, o pé no fogo, e na média ele está tranquilo. Só que, pô, pegou fogo na cabeça, congelou o pé, a vida é um inferno. Então, essa volatilidade é um inferno na vida do investidor. Mas é o que temos, porque enquanto for estatal, enquanto mudarem os governos de tempos em tempos, vai ter talvez essa volatilidade. Agora, aos poucos, se a gente passou pela queda do Parente, passou agora pela queda do Roberto, sei lá, daqui a 2, 3 anos vai passar pela queda de outro, vai entrar outro. Aí as pessoas começarem a ver que mudou A, B, C e os processos são mais fortes, a legislação é potente, as instituições são fortes, esse risco vai diminuindo e esse medo vai diminuindo, vai tendo esse re-rating, mas é um processo longo, ninguém deve esperar que isso vai acontecer em uma semana, em um mês, em 3 meses. É um processo longo, né? E Marcelo, a visão longa. Deixa eu fazer uma última pergunta, aqui. Não, eu vou devolver para você. Não, deixa a pergunta da nossa audiência, por favor. Eu faço uma da audiência e deixo para você encerrar depois, o Rodolfo, com mais uma pergunta, claro. É porque tem uma pergunta aqui, se toda essa lógica do que a gente está conversando aqui, se também vale para as estatais estaduais ou só para as estatais federais. Marcelo. Olha, eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que quanto mais você vai para o nível municipal, estadual, é mais difícil, porque essa visibilidade, por exemplo, que a Petrobras causa e essa visibilidade no mercado diminui. Porque a Petrobras, como tem milhões de investidores e um tamanho grande, um volume grande na Bolsa e tal, todo mundo olha, todo mundo acompanha, tem muitos relatórios sobre o que está acontecendo. Então, o mercado tem capacidade de ter transparência do que está acontecendo muito mais fácil. Você pega uma empresa de saneamento de um estado pequeno, pô, não deve ter ninguém cobrindo a empresa, não deve ter nenhum analista olhando, infelizmente. E aí as coisas estão acontecendo ali e ninguém está vendo. Então, para o investidor é muito mais arriscado, ainda mais arriscado, esse tipo de outra coisa aí. Mas também o ganho pode ser forte se você tiver um governador, por exemplo, Zema, lá em Minas Gerais, que está tentando privatizar as coisas, e tem outros estados que já privatizaram, né? Esse caminho da privatização em todos os níveis, eu acho que ele vai acontecer. A velocidade é que é difícil de prever. E, Marcela, minha pergunta era justamente sobre isso. Eu estava olhando aqui os números, a Petrobras negocia com 50% de desconto sobre as majors, né, as maiores empresas do mundo do setor. O Banco do Brasil negocia mais ou menos metade do book value, né, do valor patrimonial dele, e o Itaú negocia 1,8 vezes, né? Então, quer dizer, uma diferença quase 3 vezes, se a gente for olhar. Tudo bem, o Itaú tem um retorno maior, ele tem que negociar com um prêmio sobre o Banco do Brasil. O Banrisul, idem, vamos dizer assim, negocia 50% do valor patrimonial. Quando você pega a Eletrobras, é a mesma coisa, é 4 vezes a geração de caixa contra 8 vezes de uma Engie da vida e tudo. E aí fica sempre aquela questão, né? Parece tudo muito barato, né? Porque, pô, parece que tem uma barganha aqui falando, mas, pô, a gente nunca viu essa lógica se inverter, a não ser quando tivesse uma privatização que eventualmente o negócio pode mudar. O que você, assim, a gente tem aqui um público bem diverso, né, de investidores grandes, pequenos e tudo, mas como é que você acha que o investidor deveria analisar e qual seria esse fator que você atribuiria, ou qual desconto você daria, ou qual taxa de desconto maior que você usaria para precificar essas estatais? Você tem algum modelo, alguma fórmula que ele pode olhar, pô, nesse preço, apesar de parecer barato, está caro, e outro que parece que, não, realmente nesse preço, é uma barganha, vale para todo mundo entrar? É bem difícil essa pergunta, né? Esse prêmio, esse que você tem que ter para esse risco aí. Eu acho que no passado, por exemplo, quem comprou as siderúrgicas, quando elas foram privatizadas, ganhou. Quem comprou a Vale, quando privatizou, ganhou. Quem comprou a Embraer, quando privatizou, ganhou. Então, esse ganho vem algum dia. E eu sou
falei, um otimista de que a economia é como a gravidade, né? A gente está atrapalhando, mas um dia o Brasil vai seguir o padrão mundial. Um dia a gente vai se desenvolver, a gente vai adotar essas melhores práticas mundiais e vai ser um país mais rico. Eu não sei se isso vai levar 1 ano, 10 anos, 20, mas isso virá um dia. Então, para o investidor, o que eu acho é o seguinte, essas apostas de mais risco e mais retorno, como essas estatais todas, eu acho que tem que ser uma parcela da poupança dele que ele realmente não precise dela quase como uma opção, né? É uma parte ali, você não pode ser metade do seu investimento, 30% do seu investimento, porque é um risco muito grande que você está correndo. Mas você ter ali, sei lá, 5%, 3%, 2%, um dinheiro que você quer deixar para o seu filho, para a sua aposentadoria, que você não vai precisar desse dinheiro a qualquer momento e não vai ficar olhando a volatilidade dos próximos anos, eu acho um investimento interessante, porque o consenso do mercado é que tudo está uma porcaria. E quando você ganha dinheiro é quando você vai contra o consenso do mercado. Agora, é muito difícil ir contra o consenso do mercado, que você fica com aquela cara, pô, todo mundo ali é inteligente, está achando aquilo ali, eu sou o único trouxa aqui que vou contra a maré. Mas tem que ter essa coragem. Os caras que realmente ganham dinheiro e ficam ricos são esses que vão contra a maré, que têm a coragem. Agora, por que ele vai contra a maré? Porque é um dinheiro ali que ele botou que ele não precisa. Você não pode apostar a sua vida nessa aposta, né? Investir mas você botar ali 5%, 3%, um pedacinho pequeno, aí eu acho que faz sentido, né? E se você tem um horizonte de longo prazo, porque você vê, o país passou uma lei de estatais, o país tem um TCU que fica em cima, teve a Lava Jato, tem um ambiente institucional, mal ou bem, que as estatais hoje não fazem os malfeitos que elas faziam há 20 anos. Ainda são estatais, ainda estamos discutindo aqui o básico. Mas, mal ou bem, muita coisa evoluiu. Tem novo mercado para estatais, tem segmento de estatais na B3, com coisas que umas têm, outras não têm. Então, as pessoas estão em cima, estão olhando, estão sugerindo melhoras institucionais que têm sido implementadas, e a gente está indo devagar. Agora, é uma pena porque as pessoas que passam necessidade, essa urgência é grande, né? O país devia ter um senso de urgência maior do que vem tendo nos últimos anos. E muito desse senso de urgência vem, e me entristece, quando você faz essas pesquisas de opinião pública. Eu vi uma aí outro dia, eu acho que foi da Exame, não me lembro, 62% das pessoas dizem que são contra a privatização. Isso, para mim, é completamente incompreensível, né? Porque enquanto tem uma pesquisa dessa, quem está no poder fica com dúvida se ele tem que privatizar ou não, né? Igual o Alckmin, lá na campanha presidencial, que botou o chapéu, aí disse que ia privatizar, aí disse, não, ele vai privatizar, aí ele vai para a televisão com o chapéuzinho da estatal, diz, não vou privatizar. Quer dizer, como se fosse um xingamento privatizar, porque o cara tem medo dessas pesquisas, mas os políticos têm que seguir a Margaret Thatcher. Na Inglaterra, por exemplo, também diziam, vai ter greve de carvoeiro, vai parar o país, não sei o quê. O líder é esse. É o cara que consegue, contra a maré, convencer a sociedade de que aquilo é relevante, é importante e dar os resultados. E aí o cara vai ser lembrado para todo sempre. O país vai olhar para trás e vai dizer, poxa, aquela pessoa foi contra a maré, liderou o país e fez uma coisa que mudou o país. E é isso que precisa ter aqui, né? Não é o cara que fica só olhando ali a pesquisa e não vê que a pesquisa, as pessoas não estão entendendo o que elas estão explicando. Se você perguntar, você quer devolver o seu celular, eu duvido que alguém queira devolver, né? Então, no fundo, ela é a favor da privatização, só que ela não sabe o que quer dizer esse dizer, né? E é isso que a gente tem que tentar ajudar a sociedade a evoluir, né? Mas, de novo, no longuíssimo prazo, eu acho que vale sempre ser contra a maré.
É difícil porque é aquilo ali, né? O cara olha para o dia seguinte, acontece, ele acorda com uma notícia, né, mal contada ou uma declaração talvez mal entendida até, não diria nem mal colocada, mal entendida e aí tudo vai para, vamos dizer assim, toda aquela riqueza ou percepção de patrimônio que ele tinha acaba virando, sei lá, quase 30% a menos, né? Que é muito difícil para essa turma aguentar, né? Eu particularmente acho que essas empresas estatais que têm mão forte do governo, que têm algum controle, deviam ser 100% do governo. Aí ele podia fazer o que ele quisesse, é que nem a Caixa. Na Caixa ele pode fazer o que ele quiser, lucro e perda, quer dizer, não deveria fazer o que ele quiser, porque a empresa não é do governo, é nossa, né? Então, mas de toda forma ali ainda é compreensível. Agora, quando você tem acionistas e tudo que compraram, de certa forma, dele, né? Porque foi ele que vendeu em algum momento essas ações para o público, né? Esse negócio e vendeu com uma história, seja até as empresas estaduais também, isso devia ser bastante respeitado. É uma pena que aqui no Brasil a gente ainda não atingiu essa maturidade. E outra coisa, 62% eu não acho ruim, sabia? Quando a gente estava olhando esse negócio da reforma da Previdência, até no início do governo Bolsonaro, era mais ou menos isso que era contra a reforma da Previdência. Aí houve propagandas maciças para explicar exatamente os benefícios, né, da reforma, da necessidade da reforma. Quer dizer, o país está quebrado, não consegue emitir dívida e não pode vender ativo. Quem tem essa situação na física, vende o carro, vende alguma coisa, se acerta, né, e parte para outra. E o que a gente vê hoje em dia é isso aí, um total desconhecimento aí por parte da população do que é até privatização, os benefícios que existem, só se fala como se a gente estivesse entregando, sendo que a gente vai estar vendendo, né? Vai estar recebendo dinheiro em volta disso daí. Então, acho que se trabalharmos bem, esse 62% aí, em algum momento, vira um 50-50, até mais favorável, e talvez a gente ajude também, facilite a vida aí do governante também poder, né, tomar essa decisão sem tanto ônus para ele. Acho que parte de todos nós. Eu acho que aí, mas aí também o presidente tem que abraçar a causa, como ele abraçou, e tem que estar no primeiro ano de mandato, assim, a minha opinião, como aconteceu com a reforma da Previdência. Agora, se não abraçar a causa e não usar popularidade, realmente o discurso fácil do petróleo é nosso, do Eletrobras é nosso, a Petrobras é nosso, o Banco do Brasil é nosso, das coisas. Esse discurso, que é uma coisa antiga, ele é ressuscitado muito rápido, né, Marcelo? Então, Marcelo, a gente já tem que encerrar, quero ver só se você quer dar uma palavrinha final, ou você quer dar uma resumidinha, porque a gente já está passando da nossa hora, mas é bom te ouvir. Ok, eu acho que a gente falou aí tudo que perguntaram aí, quando vocês quiserem eu volto aí, eu acho que ainda vai ter muito pano para manga aí nessa história toda, a gente está no início da história, não no fim da história. E aí, novos eventos, a gente está disponível aí para voltar aí e ajudar aí os investidores a entenderem o que está acontecendo, que a empresa é muito grande, tem muito investidor e eu acho que é importante ouvirem de quem está ali vivendo ali a coisa e não, às vezes, do disse não me disse, que fica muito, às vezes, na mídia e fica um pouco deturpado o que de fato está acontecendo, né? E o nosso papel é tentar esclarecer e acalmar aí para todo mundo entender os fatos aí sem emoção que envolve às vezes a politização do tema, né? Que o problema é que muitas vezes o tema vira sou a favor de Bolsonaro, sou contra, e aí a coisa já começa. Desanda. Aí não tem diálogo, aí não tem evolução das instituições, não tem conversa, não tem que ter isso no país, né? Não pode, tá falando ali, já sou contra, está falando, já sou a favor. E a lógica das coisas tem que entender, cada caso é um caso, cada coisa tem uma razão, uma lógica. Então, estamos aí para tentar esclarecer aí, os investidores. Obrigado. Não, que eu acho legal, Marcelo, só deixa eu terminar aqui, Denise. Primeiro, agradecer o Marcelo aí, foi muito legal e espero que você possa voltar em breve aqui para a gente conversar mais sobre isso. Espero que, vamos dizer assim, evolua para o bem, né, toda essa discussão e que a gente tire boas lições e que seja muito positivo para a empresa também toda essa mudança. Eu acho que você colocou que é muito bacana, são 2 pontos, né? Primeiro, mostrar que a empresa tem uma governança forte, as pessoas estão de olho, entendeu? Não é que você pode fazer qualquer coisa ali dentro da empresa. E também a gente não pode, vamos dizer assim,
pressupor que o governo está trocando porque quer mudar radicalmente a companhia. Quer dizer, existe o controlador, é controlador, ele tem alguns direitos, vamos dizer assim, o direito dele de querer mudar o comando, não, é parte dele também, né? Assim, ele tem a maioria das ações votantes, então ele pode fazer isso daí também. Espero que qualquer mudança, se ocorrer, e vai ocorrer provavelmente, seja para o bem, como você falou também, as mudanças que tiveram do Pedro Parente e tudo, acabaram sendo positivas, e o debate acaba sendo também bastante benéfico. O Roberto fez um ótimo trabalho lá, mas eu tenho certeza que, de repente, até o Roberto vai ficar mais satisfeito de não estar mais lá e nessa confusão, e tá, entendeu, cuidando da vida dele. Ele fez uma live muito bacana aqui com a gente, ele é um cara muito bacana, fez um excelente trabalho lá, e eu acho que cada um dá sua cota de sacrifício, assim como você, Marcelo, dá uma super cota de sacrifício, que é meio quase que pregar no deserto, fica lá batendo, mas no final das contas o controlador vai lá e faz o que ele quiser, entendeu? Faz o que ele quiser, uma parte que ele fizer dentro da lei, ele consegue colocar isso daí. Mas, de certa forma, se não tiver ninguém ali para questionar isso daí, ou para chamar atenção, a gente também não move, não mexe as coisas, e essas mudanças acabam dando até a margem do cara realmente fazer alguma coisa que talvez não fosse muito boa para a companhia. A gente tem certeza que também não é esse o objetivo do governo, tá certo? O governo quer a mudança, ou quer mais dinamismo, mas quer manter a empresa, vamos dizer assim, lucrativa e servindo a sociedade e todos os seus membros, né, e a sociedade de maneira geral. Então, boa sorte lá, espero que a gente, né, tire boas lições, que aqueles acionistas, os corajosos que gostam de estatal, vamos dizer assim, possam ter aí, vamos dizer assim, uma recuperação de preços e possam, vamos dizer assim, voltar a ter o tamanho de patrimônio que tinha, né, antes dessa confusão toda. Isso aí, obrigado, boa noite. Tá bom. Boa noite. A gente espera, então, que as empresas de economia mista, que não são 100% estatais, ou como a Caixa que o Rodolfo citou, o Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, empresas que têm ações na Bolsa, a gente espera que realmente que esse diálogo seja mantido, porque a função social, acho que eu vi isso numa entrevista sua, Marcela, que falou que a função social de uma estatal é também gerar dividendos, para esse dividendo entrar no cofre do governo, e isso vira benesse para o povo também. Então, ela acaba... Então, respeitar as regras, respeitar as instituições e não dar esse susto nos investidores seria uma boa para todos nós. Então, vamos lá, gente, já estamos esticando para caramba. Eu queria pedir a você de casa para deixar o seu like, para compartilhar com seus amigos investidores, se inscrever no canal, que tem sempre muita coisa interessante acontecendo aqui. Rodolfo, super obrigada. Apareça mais aqui nas nossas lives, está muito sumido. Marcelo já fez uma live aqui com a gente, também apareça, mas é bom que você se ofereceu, a gente vai chamar mesmo. Muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Até logo.